abrir as nossas Bíblias lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12. Nós leremos do versículo 18 ao versículo 24. Hebreus 12, do 18 ao 24. Então acompanhe comigo a leitura, diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, e a cidade que eu digo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Vamos orar, Senhor Jesus, nós suplicamos para que o Senhor fale conosco com esse Espírito e que o Senhor nos dê a graça, ó Senhor, de contemplarmos o que nós temos hoje por meio de Ti. Sim, Pai. Que nós saímos daqui edificados pela Tua palavra, Sim. nós somos encorajados ao Teu apelo, a esse argumento que o Senhor nos concedeu para a nossa santidade. Sim, Pai. Em Jesus Cristo, amém. Amém. Meus irmãos, Rembrandt foi um pintor do século XVII, e para alguns esse homem é considerado um dos maiores nomes da arte europeia, e para outros ele é considerado o maior artista, o maior pintor, melhor dizendo, de todos os tempos. Algumas das suas obras, depois os irmãos pesquisem na internet, algumas de suas obras são tão vívidas, a maneira ali que ele retrata as cenas, até mesmo cenas bíblicas, ele retrata de maneira tão vívida que é como se o observador estivesse quase que ali no ambiente, no cenário, como se fosse um dos espectadores ali em tempo real. E nós podemos perceber que alguns de seus quadros carregavam contrastes de cores e tonalidades diferentes, e ele colocava um lado bem escuro e outro lado bem claro. E é exatamente isso que nós vemos aqui nesse texto de Hebreus. De um lado nós temos uma cena onde essa cena é retratada com cores mais fortes, mais escuras, e se refere ao Sinai, refere ao Monte Sinai, onde os antigos israelitas experimentaram a manifestação do Senhor, experimentaram uma teofania de uma maneira impressionante e aterradora. Deus ali, meus irmãos, como bem o pastor lembrou, preservou ali sua santidade. Ele mostrou sua santidade e preservou sua santidade, dando uma ordem aos israelitas: não toquem no monte. Ele colocou um limite no Monte Sinai, onde ele desceu, e ninguém deveria ultrapassar esse limite, nem mesmo se achegar até esse limite. Até mesmo Moisés, que recebeu acesso exclusivo à presença de Deus, tremeu de medo. E do outro lado, essa é a primeira parte. Esse é uma cena, um lado do quadro, escuro, com cores bem fortes. Do outro lado, nós temos o outro monte, o Monte Sião, o novo monte do Senhor, onde nós vemos ali um monte que nos fala de uma nova aliança, a qual os membros da nova aliança têm acesso. Esse monte é retratado aqui com cores bem claras, com cores bem suaves.
E veja, meus irmãos, na quinta-feira passada, nós vimos o trecho que vai do versículo 12 de Hebreus até o versículo 17. E foi um trecho onde nós vimos ali a exortação do Senhor no que diz respeito à igreja como uma comunidade buscarem a paz e a santidade. Então, lá no versículo 12, do capítulo 12, versículo 12 ao versículo 17, nós vimos o Senhor exortando a igreja, seria a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse trecho termina com Esaú. Esaú aparece no capítulo 12 de Hebreus como aquele que rejeitou, desprezou a sua primogenitura, a sua bênção. E aqui esse trecho, então, do versículo 18 ao versículo 24 de Hebreus, serve como um outro argumento, onde o Senhor apela ao seu povo para buscarem essa paz e essa santidade. Mas esse argumento aparece de uma maneira mais positiva, como os irmãos podem bem ver na segunda parte do nosso texto, que vai do versículo 22 ao versículo 24, que descreve exatamente esse monte Sião e a cidade do nosso Deus. Então, meus irmãos, o nosso texto aí, no versículo 18, veja que ele começa com hora não tem chegado, ele começa aí com o verbo chegar, e o autor aqui, ele usa um tempo verbal que chama a atenção do leitor. É como se ele fizesse com que a imagem se desenrolasse, a cena se desenrolasse diante dos olhos do leitor. Ele está fazendo aqui uma alusão com esse verbo, chegar, ele está fazendo uma alusão aqui a Deuteronômio capítulo 4, versículo 11, que é um texto que exatamente descreve essa imagem do Sinai. A imagem do momento em que Deus desce naquele monte e entra em aliança com o seu povo. Moisés diz o seguinte: então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então essa era a cena na ocasião que o Senhor apareceu ao seu povo no Sinai. Então lembrando aqui, quando o Senhor anunciou libertação a Israel, primeiro ele anunciou a Moisés, e ele apareceu a Moisés no Monte Sinai. Ele disse: olha, eu vou libertar o meu povo. Deus atendeu o clamor dos filhos de Israel, que estavam gemendo por causa da escravidão no Egito, realizada por Faraó. E ele então anuncia essa libertação a Moisés, e ele diz que quando o povo fosse tirado do Egito, Israel adoraria ao Senhor naquele monte. Foi exatamente o que aconteceu. Deus manifestou o seu poder, subjugou o Faraó e libertou o seu povo do Egito, e por fim guiou os israelitas, os antigos israelitas, até o monte Sinai, para assim entrar em aliança com o seu povo. Então, o texto está descrevendo exatamente esse cenário, como os irmãos puderam ver aí. E ele, exatamente esse texto aqui, de fato, ele fala muito de um lugar de destino. Ele traz essa ideia. Tanto o verbo chegar, você chega em algum lugar. Quando a pessoa chega, ela chega em algum lugar, mas as outras palavras aí, no texto, elas trazem exatamente essa ideia. Veja, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clamor da cometa, ao som de palavras tais. Então, está vendo? O texto traz a ideia de um lugar onde alguém chega, um lugar, um destino. E assim também a segunda parte do nosso texto traz exatamente essa ideia. Ele está descrevendo aqui essa imagem do Sinai. Veja que o termo Sinai não aparece aqui, tá? O termo Sinai não aparece no texto, mas é isso que o autor tem em mente. É isso que o autor tem em mente aqui. Quando Deus desceu sobre o monte Sinai, de fato, o monte Sinai pegou fogo. Deus desceu em forma de fogo ali no Monte Sinai, e o autor de Êxodo, Moisés, diz que todo o Sinai fumegava.
era uma fumaça, como se fosse fumaça de uma fornalha, e havia trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, barulho de trombeta, de forma que todo o povo de Israel tremeu. E o autor de Hebreus, ele mostra aqui que o motivo desse medo que os israelitas, os antigos israelitas tiveram, foi exatamente por causa da ordem do Senhor. Como o pastor lembrou aqui no texto que nós lemos, Deus disse que ninguém deveria ultrapassar o limite que ele colocou, ninguém deveria subir ao monte, nem mesmo tocar o limite, e todo aquele que tocasse o limite estabelecido por Deus seria morto, ou apedrejado, ou flechado. E tão grande era o medo dos israelitas naquele momento que eles tiveram que apelar para Moisés. Eles falaram assim: Moisés, sobe lá, fala com Deus por nós, e depois transmite a nós as palavras do Senhor, que a gente não vai aguentar, a gente vai morrer aqui. Tão grande era aquela manifestação da presença do nosso Deus. Então eles apelaram a Moisés para que ele fosse o mediador de Israel. E o propósito, meus irmãos, de Deus, ao aparecer daquela maneira, era exatamente provocar medo nos israelitas. Deus queria fazer com que o seu povo temesse, para que Israel não pecasse contra Deus e guardasse a aliança que ele estava entregando ao seu povo naquele momento. E veja que não somente Israel tremeu de medo, mas até o próprio mediador, Moisés, ficou com medo. Aí o nosso texto no versículo 21 relata as palavras de Moisés, que esse medo aqui não está lá presente em Êxodo 19, isso aqui em uma outra ocasião. O texto faz referência à alusão a quando Israel fabrica aquele bezerro de ouro e Deus decide então destruir completamente o seu povo. E Moisés fala lá em Deuteronômio 9:19 que naquele momento a manifestação da ira de Deus para destruir Israel levou ele a temer. Ele, que era o mediador da aliança, ele foi escolhido para resolver o problema do medo, ele mesmo temeu. Então, veja, até o mediador de Israel ficou com medo por causa da ira e da presença de Deus no Sinai. E todo esse cenário mostra a restrição que o Senhor, Deus, havia colocado para se achegar a Ele. Mostrando a restrição que o Senhor deu ao seu povo para se achegar a Ele. E isso não foi feito sem motivo. O Senhor, de fato, estabeleceu aquele limite ali para mostrar que Ele é um Deus Santíssimo, que Ele é santo. Ele é separado do pecado de maneira que nenhum outro ser, nenhuma criatura é. Deus, meus irmãos, Ele não se agrada do pecado, Ele é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, Ele não pode pecar. Ele odeia o pecado. E Ele não é apenas santo em relação ao mal moral, mas Deus também é santo em relação à sua própria criação. A criação está sujeita a várias coisas que Deus não está. Deus é transcendente, Ele é separado da criação. A criação está sujeita ao mal, à imperfeição, à miséria, à deterioração, à corrupção. Mas Deus é separado de toda a criação, Ele não está sujeito a nada disso. Ninguém é semelhante ao Senhor, Ele é separado em feitos, ninguém pode fazer aquilo que Ele faz, como disse Moisés: quem és tu, Senhor, quem és como tu, Senhor, entre os deuses, glorificado em santidade, terrível em feitos. E toda essa manifestação no Sinai mostra exatamente a santidade de Deus de uma maneira apavorante, para que o seu povo temesse. Mas esse aqui foi o destino dos israelitas, não é o destino no qual os crentes hoje, os membros da nova aliança, chegaram. O versículo 22 mostra uma outra cena. Veja que nós vemos aquela parte do quadro que está escura, que está pintada com tonalidades bem fortes, e agora nós chegamos a uma outra parte, a uma outra cena, que é pintada com cores claras e suaves. Nós não chegamos ao Sinai. E, novamente, o autor usa um tempo verbal aqui que ele tem a ideia de destacar exatamente essa cena, como se ele descrevesse isso diante
dos nossos olhos, como se nós estivéssemos presentes, traz uma ideia de proximidade. E veja que esse texto, meus irmãos, fala de um outro monte. Mas tem chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Meus irmãos, veja que esse monte é um monte que não fala de uma santidade aterradora. Ele fala de santidade, mas não é uma santidade aterradora, uma santidade para causar medo. É o monte onde está a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador, a cidade que os patriarcas buscavam, como está lá no capítulo 11 de Hebreus, como nós vimos há alguns domingos atrás. E os irmãos se lembram muito bem, porque ele já passou por esse trecho lá em 2 Samuel. Os irmãos se lembram que Davi conquistou um monte que foi chamado de Sião. Sião foi o monte que Davi conquistou, aí tomou dos Jebuseus, onde também estava ou está a cidade de Jerusalém, e também onde estava o templo de Israel. Mas perceba que o texto aqui ele não está fazendo alusão àquela Sião, ao Monte Sião que fica lá na terra de Israel. Ele está fazendo alusão a um monte celestial, a um monte que não é desta criação. O autor dos Hebreus aqui ele está apenas trazendo uma ideia, uma verdade que a gente percebe em alguns autores dos livros bíblicos. Por exemplo, Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele fala também de uma cidade celestial. E ele faz uma comparação entre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Paulo fala que a Jerusalém celestial está ligada ao Sinai. Sinai corresponde à Jerusalém terrena que está em escravidão com seus filhos, em contraste à Jerusalém de cima, a qual nós pertencemos. O apóstolo João também fala disso lá no livro de Apocalipse, quando ele escreve a nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. E é esse lugar, é deste lugar, meus irmãos, é deste lugar que nós somos cidadãos. Meus irmãos, esse monte mostra a santidade, não aterradora, mas a santidade receptiva de Deus. Mostra uma santidade receptiva. Mas veja, a ideia aqui do autor não é aqui a distinção entre lei e evangelho, entre antiga aliança e nova aliança. Tem a ver, ou se trata, de que antes Deus, por causa da sua santidade, mantinha pecadores longe, e agora, na nova aliança, Ele aceita todo mundo da maneira que as pessoas, independente de como as pessoas se encontram. O Monte Sião, ele é acessado sim por todo tipo de pessoas, mas ele é acessado por causa de uma condição que foi cumprida, por causa da purificação do nosso Senhor Jesus. A Epístola aos Hebreus, todo momento, ela trata desse assunto. Jesus purificou os nossos pecados e agora nós temos acesso a esse monte. Então veja que em Jesus a santidade de Deus ela é preservada. Em Jesus, Deus mantém a sua santidade inviolável, ao mesmo tempo que nos dá acesso a Ele. Em Jesus, Deus preserva a sua santidade, ao mesmo tempo que Ele faz com que o corpo se achegue mais próximo dele. Então, em Cristo, é resolvido esse problema do nosso pecado que nos impede de nos achegarmos a Deus. É por meio de Jesus, meus irmãos, que nós temos acesso agora a essa Sião, a essa nova cidade, essa Jerusalém dos céus. E se você quer se tornar um cidadão, você quer ter a cidadania da Nova Jerusalém, é preciso ir a Cristo, é preciso tomar a cruz e seguir a Jesus. Às vezes padecer por sofrimentos, por perseguições, como o público de Hebreus estava passando. Eles fizeram isso. Eles foram a Cristo.
Eles tomaram a sua cruz e seguiram a Jesus. Não há como ser participante, ser cidadão dessa Sião, dessa nova cidade, sem que Cristo seja aquele ao qual nós entregamos a nossa vida. Então veja que esse é o monte onde nós nos achegamos agora. E veja, meus irmãos, que o texto continua. O versículo 22 fala também que nós nos achegamos a incontáveis hostes de anjos. Na verdade, o texto ele pode ser traduzido da seguinte maneira: nós nos achegamos aos milhares de anjos em uma reunião festiva. Então, onde a gente tira isso aqui, essa reunião festiva? Não aparece aqui no texto. Essa palavra aí que está no trecho seguinte, universal, a palavra aí que aparece universal, tá vendo? Universal Assembleia, versículo 22. A palavra universal, ela pode ser traduzida como reunião festival ou reunião festiva, e ela está ligada a esse trecho que fala das hostes angelicais, né? Das incontáveis hostes de anjos. Então seria da seguinte maneira, né? Poderia ser traduzido aqui: os milhares anjos em uma reunião festiva. Então lembra que o autor de Hebreus está construindo um contraste aqui entre Sinai e Sião. E para os judeus do primeiro século, existia uma tradição de que a lei que Moisés deu ao povo foi entregue a ele por meio de anjos. Então, antes de entregar a lei a Moisés, e ele, como mediador do povo, deu a lei a Israel. Então veja que agora os anjos do Senhor estão reunidos não para entregar a lei, mas em uma reunião festiva, talvez para comemorar ou adorar o Messias pela sua exaltação como Senhor do mundo, como aparece no capítulo 1 da Epístola aos Hebreus. E meus irmãos, quando nós nos reunimos durante a semana, quando nós nos reunimos aos domingos, nós nos ajuntamos a essa assembleia, essa reunião de anjos para celebrar o fato de que Jesus se tornou o Rei do mundo e Senhor de todos. E é exatamente com esse sentimento de celebração que nós devemos vir ao culto a Deus. Nós nos alegramos sempre quando nós saímos com os nossos amigos. Quando nós marcamos de sair com o pessoal da igreja, quando nós saímos para nos entreter, a gente se alegra com aquilo. E não deve ser menos com o culto ao Senhor. Nós podemos vir ao culto no dia do Senhor, durante a semana de nossas reuniões, com um espírito de exultação e celebração pelo fato de Cristo agora ser Senhor. E é exatamente esse sentimento que nós vemos no livro de Apocalipse, quando nós lemos lá sobre os seres celestiais adorando a Cristo por causa do seu poderio, do seu senhorio. Diz o seguinte, o livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12 e 13: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força e honra e glória e louvor àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Capítulo 11, versículo 15 e 16: o Rei do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Meus irmãos, nós podemos nos alegrar quando nós cultuamos a Deus, porque o mundo agora está sob uma nova direção. Nós temos um Deus que foi exaltado à posição de Senhor sobre todas as coisas, acima de todo principado, acima de toda potestade, de poder e domínio e de todo nome que se possa referir, tanto no presente e século quanto no vindouro. E é com espírito de exultação, de alegria que nós devemos vir ao culto a Deus e nos ajuntarmos não somente no culto, mas nos ajuntarmos também com os anjos nesse sentimento de espírito de festa que os anjos têm pela exaltação do nosso Deus. E veja que ainda nós nos achegamos também à igreja dos primogênitos arroladas nos céus, a assembleia, né? A igreja dos primogênitos arrolados nos céus.
Veja, meus irmãos, que a Bíblia algumas vezes ela fala de nomes inscritos nos céus. A ideia de que aqueles que têm seu nome escrito no céu são cidadãos desse reino, são cidadãos celestiais. Então, é isso que o texto está falando aqui. E nós somos chamados de primogênitos exatamente porque nós compartilhamos de uma herança. Mas não qualquer herança. A herança que aquele que é o primogênito por excelência, Jesus, possui. Nós compartilhamos da mesma herança que o Senhor Jesus possui. Na família de Deus, todos nós temos direito à herança. A família de Deus funciona assim. Ninguém fica sem nada. Todo mundo recebe a herança que o Senhor tem para o seu povo. E mesmo que Jesus seja o primogênito por excelência, ele não é um irmão egoísta, ele compartilha conosco as coisas que ele tem. Às vezes, pais que têm mais de um filho têm que lidar com um problema sério que é o egoísmo. Vê que algumas crianças não gostam de compartilhar os bens que os pais mesmos lhes dão por causa do egoísmo. E aí começa a briga em casa, desavença, e os pais têm que lidar com isso. Mas na família de Deus isso não funciona dessa maneira. O Filho primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele divide as suas coisas que são muito superiores que qualquer coisa que nós podemos ter nessa vida. Ele divide tudo conosco. Exatamente porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, essa herança, ela já está garantida para nós, porque tudo aquilo que Deus prometeu ao seu povo, a herança que Deus tem para o seu povo, Cristo já está desfrutando dela, como aponta o capítulo 1, versículo 2 de Hebreus, que fala que Deus fez de Cristo herdeiro de todas as coisas. Então, tudo que Jesus tem agora e conquistou já é nosso. A nova vida na era vindoura, a entrada no descanso de Deus, o governo de toda a criação. Tudo isso, Jesus não somente compartilha conosco, como também já está garantido para nós. E nós desfrutaremos de todas essas coisas quando, de fato, o Senhor se manifestar em glória. Mas veja que nós também, meus irmãos, nos achegamos a um que é chamado Deus, o juiz de todos. Na verdade, o texto grego está inverso, né? Nós nos achegamos a um juiz, Deus de todos. E pode parecer que essa frase aqui, ela não se encaixa dentro do contexto, porque veja que todo esse trecho aqui do versículo 22 ao versículo 24 nos mostram coisas positivas. Então, do nada ali aparece que Deus é juiz de todos. Nós nos achegamos a esse juiz. E pode parecer que não se encaixa essa frase aqui dentro desse trecho, porque as pessoas não têm a concepção bíblica, uma concepção que é bíblica, de que Deus como juiz é algo maravilhosamente bom. Por vezes, com frequência, no livro dos Salmos, Deus é chamado de juiz de todos, e isso é retratado como algo digno a ser comemorado. Porque, meus irmãos, Deus, ou melhor, o juiz é aquele que julga as coisas e espera a justiça da parte do juiz. O juiz é aquele que coloca as coisas no lugar. O juiz é aquele que pune o mal e faz a justiça. Esse é o dever do juiz. E é exatamente isso que Deus tem feito com Jesus Cristo e fará ao fim, como juiz de todas as coisas, juiz do mundo. É óbvio, meus irmãos, que nós prestaremos contas ao nosso Deus. Todos nós iremos comparecer perante ao tribunal do Senhor para prestarmos contas da nossa vida, daquilo que nós fazemos agora. Mas o povo de Deus será absolvido. Como diz o Catecismo Maior de Westminster, nós lemos já esse trecho alguns domingos. O povo de Deus, imediatamente após a ressurreição, será publicamente inocentado.
apresentado, justificado, absolvido no tribunal de Deus. Então não há motivo para nós temermos ao Senhor, se de fato somos povo dele. Não há motivo para nós temermos a Deus como juiz. Agora, Deus como juiz ele deve ser temido pelo descrente, para aquele que não entrega a sua vida a Cristo, não entregou a sua vida a Cristo. Para esse sim, o fato de Deus ser juiz é motivo de temor e tremor, é motivo de pavor. E eu me refiro, meus irmãos, aqui não somente aos crentes, ou melhor, aos ímpios de fora, mas também a crente mesmo no nosso meio, pessoas que se dizem crentes. Pessoas que se dizem crentes, que estão no nosso meio e não entregaram a vida ao Senhor de fato. Eu não sei aqui se alguém ainda não fez isso, porque a gente não conhece, a gente não sabe o que se passa no coração de todo mundo, mas pode haver no nosso meio pessoas que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Então, Deus como juiz é motivo de pavor tanto para os ímpios quanto para aqueles que estão no nosso meio e não creram ainda de fato em Jesus como Senhor de suas vidas. Porque de fato, meus irmãos, Deus virá para julgar o mundo e Ele vindicará o seu povo por meio de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo Ele dará a paga aos ímpios. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. E os ímpios perecerão. Então, se você não creu em Cristo ainda, Deus como juiz, de fato, é motivo a ser temido. Mas para o povo do Senhor, o dia que Ele vier julgar a terra, haverá a graça e livramento da ira do Senhor. Então, nós nos achegamos a esse juiz. Mas veja mais que nós também nos achegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Meus irmãos, aqueles que morreram no Senhor tiveram seus espíritos aperfeiçoados e já estão na cidade de Deus, aguardando a completude de todas as coisas. Isso aqui é motivo de consolo para nós como crentes de fato, porque se nós perdemos parentes, amigos, que morreram no Senhor, eles não se perderam de fato, eles não foram destruídos, eles não estão dormindo. Eles não foram aniquilados. Muito pelo contrário. Eles estão em estado de perfeição. Deus aperfeiçoa a alma dos crentes que morrem em Cristo para que, por fim, na ressurreição, suas almas sejam unidas aos seus corpos. Então, não há motivo para se entristecer em demasia, profundamente, quando parentes, irmãos nossos morrem no Senhor. Eles são melhor que a gente. O apóstolo Paulo fala que morrer, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então nós temos esse consolo da parte do Senhor. Eles estão seguros. Os crentes, os justos, que morrem no Senhor, têm os seus espíritos aperfeiçoados, eles estão seguros, estão com Cristo. E se por um lado essa verdade bíblica, ela nos traz consolo, ela também deve nos livrar do medo. Porque, se de fato nós somos aperfeiçoados, nós vamos para essa Sião, para Jerusalém Celestial, estar com Cristo, então não há motivo para temer a morte. Tem crente que não teme a morte, não pode nem ouvir falar de morte. Treme de medo. A gente até que tem, como é que fala, síndrome do pânico, né? Sai na rua com medo de morrer. Mas, meus irmãos, a morte não deve ser temida por nenhum crente. A morte não deve ser temida, é apenas a porta pela qual nós passamos para estar com o Senhor. É claro que a morte não é algo bom, mas Deus, obviamente, como nós vemos aqui no texto, Ele pega disso e pela sua graça faz algo glorioso. Ele nos une a Cristo, Ele nos aperfeiçoa o nosso espírito, e é por isso que nós não devemos temer a morte. E por fim o autor fala aqui que nós nos achegamos ao mediador, a Jesus
aquele que é o mediador da nova aliança, é o sangue da expiação que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, Hebreus já se referiu a Abel lá no capítulo 11, quando fala da fé, que Abel, pela fé, ofereceu melhor oferta a Deus do que o seu irmão Caim. E ainda, depois de morto, Abel fala, está se referindo ao sangue de Abel que foi derramado, depois que Caim o assassinou. O sangue de Abel clamava por vingança. Então ele está fazendo alusão exatamente a esse trecho do capítulo 4 de Gênesis, que aparece também no capítulo 11 de Hebreus. E veja que o sangue de Jesus, do mediador, ele fala coisa melhor do que o sangue de Abel. O autor de Hebreus gosta muito dessa palavra, melhor. Essa palavra aparece 15 vezes no Novo Testamento, e das 15, 12 aparecem na Epístola aos Hebreus. Ele fala de Cristo como o superior aos anjos. Nós temos a esperança superior, superior aliança, superiores promessas, propriedade superior, uma pátria superior, uma superior ressurreição e por aí vai. O sangue de Jesus fala de algo melhor, de coisa melhor do que o sangue de Abel. E o sangue de Jesus, o que o sangue de Jesus fala? Se Abel fala de vingança, o sangue de Jesus nos fala de perdão. É isso que o sangue do nosso Senhor, aspergido sobre o seu povo, fala. Ele fala de perdão. Talvez você tenha chegado aqui hoje no culto, angustiado por causa dos seus pecados que você cometeu durante a semana, pecados que você cometeu até mesmo hoje, mas o sangue de Jesus traz uma mensagem para você que chegou arrependido hoje, que já se arrependeu, confessou seus pecados ao Senhor. O sangue de Jesus traz essa mensagem para você, a mensagem do perdão. Nós cremos no Deus perdoador, que se manifestou de maneira inigualável, manifestou seu perdão de maneira inigualável na pessoa de Cristo. Claro que nós sabemos muito bem que Deus manifestou seu perdão antes também, no Antigo Testamento. Quantas vezes Deus apurou, suportou os pecados do seu povo e os perdoou, mas a pessoa e o momento onde Deus manifesta o seu perdão e a sua graça, a sua misericórdia de maneira inigualável em Jesus, é na cruz, é no sangue derramado do nosso mediador. Talvez você até esteja pensando, mas eu não sou digno do perdão. Às vezes a gente pensa isso, né? A gente até ora e fala isso, eu não sou digno do teu perdão. Está certo mesmo. Exatamente isso. Dignidade, quando se trata de perdão de pecados, isso não existe. Ninguém é digno de receber perdão que vem da parte do Senhor. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia, Ele é Deus perdoador, Ele é Deus gracioso. O Senhor perdoa a nossa iniquidade e se esquece da nossa transgressão. E é por isso que nós devemos ir a Cristo e nos refugiar nele. Porque é apenas em Cristo, é apenas no seu sangue que nos traz, que nos fala de perdão. E é o que o trecho, melhor dizendo, do hino 136 fala. Eu termino com as palavras do hino 136, que diz o seguinte: rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Esse é o quadro, meus irmãos, pintado pelo autor de Hebreus, o Sinai, o Sião. Nós, pela graça de Deus, fomos agora chegados. Deus nos levou para um novo monte, uma nova cidade, um lugar de festa, um lugar onde Ele nos fala da esperança, e nos fala do seu perdão. Essa é a nova aliança que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.